Você sabia que o beija-flor é o único pássaro conhecido que pode voar para trás? Existem 338 espécies conhecidas de beija-flores, todas pertencentes à família biológica Trochilidae. Todas as espécies de beija-flores podem ser encontradas naturalmente nas Américas, com a maioria das espécies vivendo na América Central e do Sul em regiões tropicais. Algumas espécies podem ser encontradas ocasionalmente no extremo norte do Alasca, mas tendem a apenas migrar para lá, em vez de viver lá durante todo o ano. Os beija-flores há muito são admirados por sua beleza e agilidade, e hoje vamos dar uma olhada no que torna esses adoráveis amigos emplumados tão fascinantes. Uma espécie de colibri é o menor pássaro do mundo. A maioria das espécies de colibris é pequena o suficiente, com a maioria das espécies medindo 7,5 a 13 centímetros de comprimento. Uma espécie de beija-flor em particular ganha o prêmio de menor beija-flor e menor ave do mundo. É chamado de colibri-abelha, Melissuga elenae, e mede apenas 5 centímetros de comprimento. O colibri-abelha é nativo de Cuba e pesa menos de 0,07 onças, 2 gramas. Isso é menos do que 1 centavo dos Estados Unidos. A maioria das outras espécies não pesa muito mais, porém, com média de cerca de 0,11 onças, 3 gramas. É teorizado que o colibri-abelha é menor do que o resto da família do colibri. Ele evoluiu para coletar néctar de flores menores, o que lhe deu uma vantagem sobre seus primos maiores. Os beija-flores precisam comer até 8 vezes a cada hora. A dieta média de um beija-flor geralmente envolve néctar e pequenos insetos. O néctar é um líquido doce feito de frutose, sacarose e glicose, encontrado em muitas flores. Os colibris não podem viver inteiramente de néctar, pois é simplesmente uma forma de açúcar, o que o torna muito pobre em quaisquer outros nutrientes. Para equilibrar sua dieta, eles se alimentam de insetos durante o voo, muitas vezes pairando no meio de um enxame de insetos e abocanhando-os. Nenhuma dessas fontes de alimento pode compensar a quantidade de energia que um beija-flor usa enquanto voa, e como tal, eles precisam estar constantemente se alimentando. A maioria dos colibris não gosta do frio. Como mencionamos anteriormente, a maioria das espécies de beija-flores são aves migratórias. A maioria dos colibris migra para os trópicos durante o inverno, com as espécies encontradas no norte indo para o sul e as que normalmente vivem ao sul dos trópicos indo para o norte. Com isso dito, ainda existem alguns beija-flores que podem ser vistos no inverno. O colibri rufous foi encontrado passando o inverno na América do Norte. Embora nem sempre seja o caso. Quando quiser, o colibri rufous migrará até 3.000 milhas, 4.828 quilômetros, no total, do Alasca ao México. Os beija-flores são os únicos pássaros no mundo que podem voar para trás. Os beija-flores provavelmente receberam esse nome devido ao som que suas asas fazem quando os batem rapidamente. Com isso em mente, não é de admirar que o voo dos beija-flores seja muito estudado. Graças à tecnologia moderna, agora temos uma compreensão muito mais clara de como os colibris realmente voam e o que os torna diferentes. Alguns métodos incluíam câmeras de alta velocidade e túneis de vento, que capturavam espécies maiores de beija-flores batendo suas asas a taxas de 12 batidas por segundo e espécies menores batendo as suas mais de 80 vezes por segundo. Eles também voam rapidamente, com algumas espécies atingindo velocidades máximas de 34 milhas por hora, 54 km/h. Ah, e eles podem voar para trás. Quão legal é isso? Os beija-flores são ridiculamente minúsculos. Muitos de nós já avistamos muitos ninhos de pássaros ao longo de nossas vidas, mas você já avistou um ninho de colibri? Certamente não via, e há um bom motivo para isso. Seus ninhos são coisas delicadas de beleza, comumente encontrados aninhados em arbustos ou entre os garfos de pequenos galhos. Eles são comumente feitos de musgo, seda de aranha e outros pedaços delicados e peças, tornando-os um verdadeiro espetáculo para ser visto. Outra razão pela qual são tão difíceis de detectar é simplesmente seu tamanho. Os ninhos das espécies menores de colibris podem ter metade do tamanho de uma noz. Os colibris têm muitos predadores naturais. Não é nenhuma surpresa que um pássaro de tão pequena estatura tenha um grupo maior de predadores, mesmo quando você considera sua incrível agilidade. Na verdade, tudo se resume ao fato de que quanto menor uma criatura, menor o predador precisa ser e, como tal, simplesmente existem mais. Os predadores mais comuns de beija-flores variam de répteis,
como lagartos e cobras, a insetos. Sim, insetos. Algumas das espécies maiores da família do louva-a-Deus são capazes de pegar beija-flores enquanto estão no ar. Até mesmo aranhas como o tecelão de orbe são conhecidas por pegar beija-flores em sua teia. Ovos de beija-flor podem pesar até 10% do peso corporal de sua mãe. Sim, você ouviu direito. Você consegue se imaginar espremendo um ovo que pesava 1/10 do seu peso corporal? Certamente não devo pensar nisso. Embora pesem proporcionalmente, seus ovos são, na verdade, os menores ovos de pássaros do mundo. Em média, os ovos de um beija-flor podem medir menos de 0,5 polegadas, 1,27 centímetros, de comprimento e são menores do que uma jujuba. Os beija-flores hibernam à noite, por isso não morrem de fome. Os beija-flores têm metabolismo rápido, o que significa que qualquer alimento que comem é processado e usado tão rapidamente que quase sempre precisam comer. Na verdade, para manter seus níveis de energia elevados durante o dia, eles comem cerca de metade de seu peso corporal. Se um beija-flor dormisse como a maioria dos outros animais, morreria de fome. Para sobreviver à noite, um beija-flor entrará em um estado de sono profundo conhecido como torpor, que essencialmente retarda todo o seu corpo. Sua frequência cardíaca cai de mais de 1000 batimentos por minuto para menos de 100, e sua temperatura central cai de 104 graus Fahrenheit para 64 graus Fahrenheit, 40 graus Celsius para 18 graus Celsius. Embora essa mudança dramática permita que sobrevivam à noite, eles ainda perdem até 10% de seu peso corporal no processo. Os beija-flores são uma das espécies de pássaros mais agressivos. Quando você olha para um colibri, você não para e pensa, uau, que pássaro agressivo, é melhor eu ter cuidado. A principal razão de nós, como humanos, não termos medo de colibris é simplesmente o seu tamanho. Eles são muito pequenos para serem considerados uma ameaça. No mundo dos pássaros, esta é uma história diferente. Beija-flores são conhecidos por defender agressivamente seu território, muitas vezes lutando contra pássaros muito maiores, como corvos, gaios e até falcões. Os beija-flores tinham uma importância especial para os astecas. Na verdade, um de seus deuses mais importantes, o deus do sol e da guerra, costumava ser associado ao colibri. Muitos astecas usavam talismãs feitos de ossos de beija-flores ou de algum material para representar o pássaro. Dizia-se que tais talismãs traziam vigor ao usuário, dando-lhes mais energia e uma vantagem na guerra. Não é de admirar que os colibris tenham sido um importante ícone cultural por milhares de anos. Há simplesmente algo mágico, até mesmo hipnotizante, sobre como eles podem flutuar no ar enquanto bebem o néctar. Combine isso com sua natureza pequena, mas agressiva, e não é nenhuma surpresa que os astecas associaram